E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e hoje trazendo mais um review para vocês e é um vídeo bem interessante que é um review da minha experiência aí nos últimos 2 a 3 meses usando o MacBook Air com o chip M1 da Apple. E o que me levou a comprar esse notebook é que eu estava precisando de um MacBook novo e eu queria testar o novo chip da Apple. Principalmente, eu queria testar o modelo base, que é o mais simples que a Apple estava vendendo, para saber o que ele conseguia entregar. E, felizmente, a minha surpresa foi super positiva. Então, as especificações do modelo que eu vou utilizar aqui são as mais simples, que é o chip M1 com 8 núcleos no processador e 7 núcleos na GPU. E também ele conta com somente 8 GB de RAM e 256 de SSD. E quando eu comprei para testar aqui, com certeza esses 8 GB de RAM, eles foram um ponto de preocupação para mim, porque em 2021 eu não imaginava comprar um notebook com menos de 16 GB. Afinal, 16 GB hoje de RAM é meio que o padrão e a gente vai daí para cima. Então, 8 GB foi ali um risco que eu tomei, mas eu realmente queria saber o que esse MacBook aqui ele conseguia entregar. E ainda bem que 8 GB tem sido suficiente. E esse é um momento interessante até de trazer esse vídeo aqui, porque possivelmente nas próximas semanas aqui, esse MacBook talvez ele tenha até uma queda de preço. Porque tem um evento hoje da Apple e possivelmente, a gente não tem certeza ainda, mas talvez a Apple anuncie aí o novo chip M1X, que é a evolução desse chip aqui. Então, como sempre acontece nos produtos da Apple, quando lança novo, o antigo ele cai pelo menos um pouquinho o preço. Não costuma ser algo muito grande assim, essa redução de preço, mas pode ser uma boa oportunidade aí em alguma promoção que você encontrar. Mas enfim, vamos falar aí sobre o MacBook Air. Eu vou começar pelo ponto principal, que é a questão da performance. E um ponto bem importante aqui é o meu ponto de referência, né? Que é o que eu estava utilizando antes em termos de MacBook, antes de comprar esse aqui. Então, eu estava com um MacBook Pro, que era um i9 com 32 GB de RAM. Então, era um modelo top ali, porém com processador Intel, e vocês vão entender aqui um pouquinho da nuance, né, dessa questão do processador Intel versus o M1 da Apple. E o segundo ponto aqui é para que eu uso o MacBook e se ele tem atendido as minhas necessidades. Então, claro, eu uso como a maioria de vocês para coisas do dia a dia, como navegação, ver filme, série, ouvir música e, enfim, editar arquivos ali, seja um texto ou seja uma planilha. No meu caso, para uso pessoal, eu só uso as ferramentas da Apple mesmo, porque elas me atendem como o Numbers e o Pages. Então, eu não uso o Office aqui no meu notebook pessoal, mas o Office é muito bem otimizado para o Mac, então aqui também não veria nenhum problema de qualidade de performance. E para essas coisas do dia a dia, eu não preciso nem comentar que esse MacBook Air é muito mais do que suficiente para lidar com qualquer uma dessas tarefas. E a minha segunda grande utilização é aqui para o canal. Então, eu preciso de um MacBook Pro porque eu sempre editei no Final Cut Pro e ele só roda no Mac. Então, esse é o motivo de eu ter pego também esse notebook. E também, por causa do canal, eu acabo editando algumas imagens, thumbnails, e para isso eu uso as ferramentas da Adobe, tanto Photoshop quanto também o Lightroom. E começando pelas ferramentas da Adobe, ele está rodando tranquilamente, mesmo nas imagens um pouco mais pesadas que eu coloco no Photoshop, e também o Lightroom, que por um acaso eu tinha alguns problemas de performance no i9, aqui ele está rodando liso, sem problema nenhum. E quando a gente fala aí de ferramenta da Apple, principalmente, eles otimizaram bastante para o Final Cut Pro, Logic e também as ferramentas ali do Pages e Numbers para funcionar muito bem com esse chip. Então a performance é muito boa. No Final Cut, para eu editar o vídeo, seja Full HD, seja vídeo 4K, ele funciona muito bem e até melhor do que o chip i9, por causa dessa otimização do sistema operacional junto com o hardware. E a grande diferença que eu tenho nesse notebook é que quando eu estou ali passando pela linha do tempo, colocando o vídeo para frente ou para trás, ele não trava e nem engasga, que era um problema que eu estava tendo com o i9. E isso pode parecer até meio fora de lógica, porque eu estou aqui no modelo super simples, com 8 GB de RAM, contra um i9 de 32 GB. Mas a questão é que o chip da Intel, ele esquenta muito. Então, principalmente esse chip até o i9, que ele é super potente, ele estava fazendo com que o meu notebook, com o meu MacBook Pro, ele esquentasse muito. E quando o notebook esquentava, até quando estava editando uma planilha Excel, daí a questão é que ele começava a perder performance e começava a engasgar por causa do sistema de throttling. Então, quanto mais o notebook esquenta e ele não consegue refrigerar, para compensar isso, daí o sistema operacional ele diminui ali a potência do chip, enfim, começam as travadas e tudo mais. E no caso aqui do M1, eu ainda não tive esse problema. A única coisa que o i9 com 32 de RAM era melhor em relação a esse aqui é o tempo de renderização, que pra mim não tem tanta diferença assim, porque eu gravo vídeos aqui de 10, 15 minutos no máximo,
Então, a diferença aí é 2 minutos de renderização que era mais rápido no i9. Então, esse é um ponto importante para se considerar para você que trabalha principalmente com edição de vídeo, mas com projetos maiores e que você tenha várias renderizações ali ao longo do seu dia. Então, cada 10 minutos aí que dê diferença, 10, 15, isso quando for somado vai dar um impacto para você. Então, nesse caso específico, daí eu não recomendo esse modelo base, mas sim pelo menos um MacBook Pro ali com 16 ou para cima de memória RAM. E para fechar minha utilização aqui do dia a dia do MacBook Air, eu também mexo com desenvolvimento. Então, eu utilizo principalmente Xcode e também Visual Code para programação tanto iOS quanto Flutter. E assim, não tive problema nenhum. Mais uma vez, ele segura super bem, o Xcode está super otimizado aqui para o M1, então eu tenho me sentido até melhor com esse notebook do que com o i9, e Visual Code super leve ali para você desenvolver. Então, para desenvolvimento, se você está procurando um Mac que não seja tão absurdo de cara, enfim, continua sendo muito caro esse MacBook Air, mas enfim, ainda é um modelo que vai te atender muito bem. Agora, para fechar, 2 pontos importantes aqui sobre o MacBook Air. O primeiro é que eu peguei 8 GB de RAM, e 8 GB são suficientes? Para 90% das pessoas, sim, é suficiente. Mesmo para mim, que tenho às vezes uma utilização um pouco maior com edição de vídeo e desenvolvimento, aguenta super bem. Mas se você quer algo mais para usar profissionalmente, que você tenha ferramentas mais pesadas ainda, ou que seu projeto seja, putz, eu quero fazer uma edição de vídeo em 8K, aí sim você vai precisar ir para um MacBook Pro com pelo menos 16 GB, e eu até colocaria um pouquinho mais, tá? Porque 8 GB para a maioria das pessoas vai funcionar. Mas se você quer uma utilização profissional que seja mais pesada e que, enfim, vai envolver ali no dinheiro que você ganha no mês a mês, daí vale um investimento um pouco maior no MacBook Pro. Esse aqui não seria o suficiente. Mas mais uma vez, para 90% das pessoas que vai pegar um MacBook Air porque gosta da plataforma e tudo mais, esse modelo aqui é super suficiente e atende muito bem. E outro detalhe super interessante é que o MacBook Air ele não tem nenhum sistema de refrigeração. Então, ele não tem nenhuma ventoinha nem nada, enfim, porque ele não tem essa necessidade. Esse chip aqui ele é super eficiente na questão de temperatura e também na questão de bateria. Então, nesse período que eu estou de 3 meses usando ele diariamente aqui, o máximo que esse MacBook Air ficou foi um pouquinho morno num dia que já estava quente. Então, é bem impressionante aí o que a Apple conseguiu fazer nesse sistema aqui. E sem entrar num detalhe muito técnico aqui, mas só para vocês entenderem um pouquinho, né, de como isso é possível, é que ao invés de você ter um processador separado que depois você integra com uma placa-mãe e você também tem outra integração externa com uma memória RAM, ao invés disso, a Apple faz o que ela faz também com os chips do iPhone, por exemplo, que é o que a gente chama de SoC ou System on a Chip. Então, em um simples processador ali, em um chip único, você tem toda a integração de processador, GPU, a memória RAM, tá tudo ali, e a integração entre eles, né, as portas entre um e o outro, elas são feitas para que essa conexão, esse cache, enfim, todas as informações, elas sejam transmitidas de uma maneira super rápida e super eficiente. Sem que você tenha essas interconexões, né, com o chip que é da Intel, depois também com a placa-mãe que é da Nvidia, por exemplo. Enfim, é tudo muito otimizado para funcionar junto num sistema único. Isso faz toda essa questão de performance, integração, bateria e também de temperatura, que tudo funcione muito bem. E saindo agora de performance e falando do segundo ponto, que é super importante, que é a bateria, eu meio que já entreguei aqui que a bateria dele dura muito e é muito boa. Então, em média aqui, eu tenho conseguido entre 10 a 12 horas de utilização sem ter que recarregar. Então eu deixo ele chegar até ali perto do limite, até porque, enfim, para o sistema é melhor você deixar ele carregado para você não gastar o ciclo de bateria, mas como é um notebook, a gente não quer ficar com ele amarrado num fio, enfim, eu deixo ele desconectado e a bateria eu deixo às vezes 4 dias ali, eu uso ele mais no período da noite, às vezes eu uso um pouco à tarde para responder um WhatsApp, por exemplo, mas enfim, a bateria tem durado uns 4 dias, mais de tela mesmo ali, mexendo num documento, vendo série, vendo filme, enfim, por volta de 10 a 12 horas ali, sem eu ter que recarregar. E eu acabo carregando ele mesmo sem querer. Então, sempre que eu vou desenvolver ou editar um vídeo, eu acabo conectando ele no monitor 4K, e esse é o benefício do monitor 4K, com USB-C, enfim, tudo mais, porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo aqui o pareamento com o display, ele também está carregando o MacBook Air. Então, eu tive que ficar aí 4 dias sem conectar no meu monitor, só para testar o quanto a bateria duraria, e durou esses 4 dias aí. Então, a bateria dele dura bastante e ele carrega também super rápido, então
Nesse é um ponto que você não vai ter que se preocupar, porque ele, enfim, performa super bem. E a última questão aqui a se falar é sobre o display. Então, o display dele é muito bom, assim, eu sempre gostei bastante dos monitores da Apple, e a acurácia das cores é muito boa, tanto que é por isso que ele é utilizado principalmente para edição de vídeo, para design e tudo mais. O pessoal acaba optando por MacBooks ou iMacs, enfim, porque a tela da Apple sempre teve uma qualidade muito boa. E continua sendo verdade aqui. A única coisa que eu gostaria que fosse diferente, e é um tópico que eu vou começar agora, né? O que eu gostaria que fosse diferente no MacBook Air, a primeira delas é a questão das bordas na tela. Então, o MacBook Air, a gente já está em 2021, a gente sabe que já tem uma tecnologia que poderia melhorar isso, então eu acho que a borda dele ainda é um pouquinho espessa demais, então seria super positivo se a Apple diminuísse essas bordas para a gente ter o mesmo form factor, né, aqui, o mesmo tamanho de MacBook Air, porém com mais disponibilidade de tela no dispositivo. O segundo ponto que eu gostaria que fosse diferente é que eu estava no MacBook Pro, então você tem 4 portas USB-C, 2 na esquerda e 2 na direita. Eu não me importo de não ter as 4, mas a única coisa que eu queria é ter pelo menos mais uma porta do lado direito, para eu não me importar o lado que eu estou carregando o MacBook. Então, só é possível fazer na esquerda. E, enfim, se fosse um de cada lado também, eu acho que seria ruim, porque muita gente, como eu, tem aqueles adaptadores, aqueles hubs, onde você consegue colocar cartão microSD ou USB-C normal, e ele ocupa essas duas entradas da esquerda. Então, fico feliz que a Apple deixou 2 na esquerda, mas eu gostaria de mais uma só para essa flexibilidade de poder carregar de qualquer um dos lados. E a última coisa que eu gostaria que fosse diferente no MacBook Air ou no Pro, mesmo nessas versões anteriores, já faz um tempo que é assim, é a questão de que a gente não consegue fazer um upgrade nem de memória RAM, nem de SSD, enfim, de capacidade de armazenamento. Então, esse é um grande problema. Mas, enfim, é um dos lados de você ter um System on a Chip, né? Que você, enfim, tá tudo integrado e você tem um sistema onde você tem tudo separado. Então, isso é um ponto também super importante na hora da sua decisão de compra. Porque quando você comprar o seu MacBook Air ou o seu MacBook Pro com esse chip M1, você não consegue fazer upgrade. Então, é o que eu falei aqui. Esse modelo aqui de base, 8 GB de RAM, o modelo mais simples que tem, ele é mais do que suficiente para a maioria das pessoas, mas você não vai conseguir mexer nele. Então, se você tem um pouquinho mais para investir, eu recomendo, porque se você pensa em comprar um notebook desse para ficar uns 5 anos com ele, seria interessante você já pensar a longo prazo e colocar ali pelo menos 16 GB de RAM, um HD maior do que 256 que eu comprei aqui, para você ter essa longevidade. Então, ele é suficiente para hoje, provavelmente é suficiente para 2 anos sem você ter problema nenhum, mas se você está pensando a longo prazo mesmo, aí vale a pena o upgrade, porque pode ser que em algum momento você precise ali de 16 GB de RAM para o futuro, vai que surge aí um programa que é um pouco mais pesado que você tem que utilizar, então ter essa previsibilidade aí, né, ter essa garantia de que ele vai funcionar é algo que pode ser interessante para você. E agora, eu já falei dos pontos que são super positivos, e, enfim, no geral eu recomendo bastante comprar o MacBook Air com M1, porque, enfim, foi uma experiência muito boa mesmo, eu tô gostando bastante, mas nem tudo é positivo, como eu falei, tem coisas que eu gostaria que fosse melhor e tem alguns pontos de atenção sim. O primeiro deles é que você pode esbarrar em aplicativos que não são compatíveis com esse chip. Então o que acontece é que, basicamente desde sempre, vamos dizer assim, os aplicativos, os programas, eles são feitos baseados nos chips Intel. E quando você está com o chip M1, ele não roda nativamente com essa compatibilidade normal. O que acontece é que os programas da Apple, enfim, eles reotimizaram, reescreveram para eles terem compatibilidade com o chip M1. Basicamente tudo que roda na App Store também, os desenvolvedores, eles fizeram essas migrações para funcionar perfeitamente. Porém, nem tudo a gente compra na App Store, como por exemplo a ferramenta da Adobe, você faz o download por fora da App Store, Spotify, o aplicativo do Itaú, por exemplo, também, isso tudo não está na App Store. E para tudo isso funcionar da melhor maneira possível, a Apple evoluiu um programa que já existia, que chama Rosetta. Então a gente tem agora uma nova versão do Rosetta, que faz com que programas que rodavam na Intel rodassem também dentro do M1. Isso funciona 100%? Não. Pode ter algum programa antigo que você precise usar no seu dia a dia. Enfim, uma vez eu vi um caso aqui no canal de uma pessoa que precisava usar um software de áudio que era super antigo e a compatibilidade não existia. Então pode ter esse caso. Mas até hoje, para tudo que eu precisei, o aplicativo de Itaú, Spotify, ferramentas da Adobe, tudo ele já tem a versão do M1 que funciona 100% ok. Eu não esbarrei nesse problema, mas mantenha em mente que pode acontecer com você. Então, se você tem um aplicativo de trabalho que você precisa utilizar,
Dá uma olhada no site do desenvolvedor se já tem a versão com M1 para você ter essa segurança na hora de comprar esse aparelho aqui. Agora, meu segundo ponto de atenção aqui, que também é super importante, foi algo que eu considerei bastante antes de comprar esse notebook, porque essa é a primeira versão do chip da Apple, né? A primeira versão do M1. Então você pode esbarrar em algum problema aí um pouco mais grave que você não esbarraria num sistema Intel, por exemplo. Afinal, é a primeira linha de produção em massa desse chip aqui. Mas, enfim, eu dei sorte, não tive nenhum problema e, na maioria das pessoas ali, 95% para cima, ninguém está tendo problema com essa linha de chip. Porém, a gente sabe que tiveram alguns casos específicos que alguns problemas aconteceram. E o principal deles que eu vi é que para algumas pessoas que compraram, o sistema aconteceu o que a gente chama de bricou. Então, ele basicamente parou de funcionar, né? Ele virou um tijolo que você não consegue fazer nada com ele. Então, nesses casos, tem a garantia da Apple. O único inconveniente é você ter que levar na Apple para eles analisarem, fazerem o diagnóstico que de fato o chip ali, o seu PC ele bricou e depois te darem um novo. Mas a Apple simplesmente pega, troca por um novo, então dificilmente você tem esse problema junto com a Apple, tá? Então, pode comprar com segurança, pode ter inconveniente aí de você ter esse problema, mas a garantia troca aí, então, sem problema. E por fim, teve um problema aí que é um pouco mais incomum, mas que aconteceu também nessa linha de MacBook Air, em relação ao display, que teve um burn-in com pouco tempo de uso. Então, basicamente o burn-in é quando você, sei lá, fica utilizando o Mac por um tempo e vamos dizer que você tem uma janela aberta. Você fecha essa janela ou você reinicia o Mac e você continua vendo ali de maneira mais opaca aquela janela, mesmo que ela esteja fechada, como se tivesse meio que queimado ali os LEDs, né, que você tem no sistema. Enfim, é algo que também aconteceu, é um problema conhecido, aconteceu bem pouco, mas de fato você pode vir a ter esse problema. Mais uma vez, a garantia cobre tranquila e você consegue depois trocar o seu MacBook Air. Mas é isso, a minha experiência tem sido super positiva com a MacBook Air, com o chip M1. Com certeza eu não volto atrás, seja para qualquer chip Intel, porque toda essa integração entre o MacBook e o chip da Apple funciona muito bem também com o sistema operacional, então tudo está muito otimizado. Então, com certeza, daqui para frente, eu vou ter a segurança de investir em processadores um pouco mais fortes, em configurações um pouco maiores, porque eu sei que a qualidade está aí, está tudo funcionando muito bem. Então, estou bem ansioso aí pelo que está por vir do evento da Apple, se vai ser o chip M1X mesmo, e o que ele vai conseguir entregar de performance. Então, é isso. Vamos ver aí, o evento da Apple acontece daqui a pouco, ainda hoje às 2 da tarde, se eu não me engano. Então, vamos ficar de olho. E por hoje é isso. E é claro, se você se interessar aí pela linha M1 da Apple, eu vou deixar links na descrição de onde você pode encontrar esses produtos. E é claro, se você gostou do vídeo, ele te ajudou, deixa seu like aqui pra mim, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!